só, meu povo. Dia de quarta-feira hoje amanheceu um pouquinho chuvoso. Choveu, tudo molhado. Mas tá lindo o dia porque todo dia é abençoado em nossas vidas. É a gente que faz o nosso dia. Então o dia hoje tá maravilhoso. Hoje deve ficar assim, eu acho, nublado. Talvez venha um sol. Se não vem hoje, vem amanhã. O importante é que a gente tá bem, com saúde, né? Nossa família tá bem. É isso que importa, né, gente? E agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida todos os dias. Ruazinha sem saída. As coisas, agora vamos pra casa. O tempo promete hoje, acho que ainda dá uma chuvinha. É isso. Tá fresco o dia hoje, tá gostoso demais. Ontem tava abafadinho, né? Mas hoje tá bem fresquinho. Essa bicicleta, explica como funciona. Eu já falei das bicicletas, Nova. mas falarei de novo. As bicicletas da prefeitura, minha gente. Aqui você tem que ter um cartão, né, da prefeitura. Código fiscal. É só o É CPF. CPF. E aí o que é que você faz? Bota aqui. Bota o CPF ali, mas como é? E não paga, não precisa pagar, não? Não paga nada. Não Eles paga botam. nada. Exatamente. Meu Deus. Vamos tentar? Pega o seu código fiscal. Não. Tirar o fiscal dali pra ver se funciona. Vai, depois tu coloca de novo. Eu não estou querendo entrar ali a bicicleta. Tá bom, não acho que está. Vai que depois a gente, né, dá um problema, a gente não consiga colocar de volta. Ou daí a gente consegue? Será? Acho que sim, né? Não deve ter um horário que você tem que colocar. A gente vai tentar tirar a bicicleta do lugar, meu povo, só pra mostrar pra vocês, olha. Se dá certo. Não? Funcionou? Vamos ver se o marido vai tirar a bicicleta do lugar. Não paga nada. Segundo ele, né? Eu acho que não. Como é? Depósito. Deve pagar alguma coisa, não? Meu filho, não tenta. Não registraste bem. Ah, tá. Tem que se registrar primeiro na prefeitura, depois você... Cadastrar. Mas você tem certeza que não paga? Não paga, né? Aí aqui tem as coisas pra bicicleta, olha. Quem tá com problema na bicicleta pra encher o pneu, é só vir aqui e aí encher o pneu, né? Só isso mesmo que faz, não dá pra fazer outra coisa. Aqui é uma faculdade, olha. Faculdade. E ali dentro tem salas, olha só. Só que eu não tô vendo ninguém ali. É uma. É. Uma sala de estudo. Aham. Coisa chique. Só que já passou essa época, né? De casacos de inverno. Olha esse verde, que lindo. Sair daqui da luz. Só que o espelho, ele reflete tanto que não dá nem pra ver muito. Olha esse azul. Esse aqui é só pra quem vai pra cidades frias, porque agora aqui chega o calor. Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós estamos na rua, minha gente. Vamos aqui nos Correios, né, resolvendo nossas coisas, nossa vida. E vocês que chegarem pela primeira vez nesse vídeo e não me conhecem, me chamo Maria, moro aqui na Itália, falo com vocês, cidade de Forlì. E esse é meu esposo Enzo. Bom dia. A gente vai vir aqui com nossos filhos, minha gente, com nossa família. Né? E é isso, meu povo. Hoje, quarta-feira, um dia maravilhoso. O sol já raiou, já pintou por aqui. Muito obrigado vocês que deixaram aí seus comentários carinhosos, desejando feliz aniversário, meu filho. Olha,
Muito obrigado, receba o meu carinho. Retribuído aí, quantas vezes mais, né, gente? 100 vezes mais, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada. Um guarda-chuva e olha só. O sol já tá saindo. Quente. Promete chover ainda. Fazendo aqui a massa pro marido mais meu filho, que as crianças estão na escola, então eles almoçam lá. E também um purê que eu fiz. Tem o que? 2 dias que eu fiz esse purê, mas ainda tá bom, então esquentei. Aqui um mix de carne com verdura. Já comeu a pasta dele todinha. Vê que tava boníssima. Deu agora o Alas aqui com essa pasta dele, como é que é, tá, filho? Bom? É boa. E eu vou comer um pouquinho de purê com verdura e carne, gente, pro almoço de hoje. Aqui quando os italianos fazem assim, ó, passa o pão no prato, não é, gente, mal educação, é porque quer dizer que a comida tá muito boa, né? Aí se chama de scarpetta. Geralmente quando é a massa, né, que é essa massa com molho à bolonhesa, eles fazem isso. Moço, uma aguinha com limão cai bem. Bom, minha gente, hoje eu vou responder a nossa amiga que nos acompanha aqui no canal. Eu tô acho que na 10ª vez tentando terminar esse vídeo, depois que as crianças chegam, é só Jesus na causa, né? Um quer uma coisa, outro quer outra e começam, um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra e a gente fica, sabe, só Jesus pra nos ajudar. Da paciência, né? Criança a gente quer muita paciência também. Eles iam agora com o carrinho dele, faz o maior barulho. No instante era o barulhão ali na rua. Mas que eu ia falar com vocês sobre um comentário de nossa amiga aqui do canal, que gente, eu não me lembro o nome, né? E nem o nome da cidade, porque eu estava almoçando na hora que eu vi o comentário, ela até parabenizando o Wallace. E eu não achei mais o comentário, tá? Se a nossa amiga estiver aí no canal, aí, vê esse vídeo, depois nos responde, tá bom? Deixando o nome da cidade que ela disse, que talvez até bom para quem nos acompanha aqui, que muitas pessoas querem saber, né? Uma cidade que tenha aluguéis com preço mais baixo e também oportunidades de trabalho. Então, ela falou de algumas fábricas que tem nessa cidade aí, que eu não me recordo, minha gente, desculpa. E que o aluguel é mais barato. E ela falando assim, se eu não pretendo mudar daqui de Forli, porque ali pode dar oportunidade de trabalho para o Wallace. E eu quero responder, gente, aqui no vídeo, porque às vezes as pessoas que estão aqui acompanhando a gente não conseguem entender, ou às vezes não assistiu o outro vídeo que a gente já explicou, né? Então, já para entender, minha gente, eu nesse momento agora, né? Eu ainda tenho 1 ano para sair daqui dessa casa, porque seria um pouquinho mais de 1 ano, né? Junho do próximo ano. Geralmente, para fazer uma mudança aqui na Itália, é mais ou menos esse tempo, 1 ano, 2 anos, por conta das burocracias que tem, né? Com relação às agências que alugam casas. A maioria todas as casas, praticamente, minha gente, acho que se tiver, eu acho que 2 ou 3% que aluga com o dono, tá? A grande maioria são sempre as agências e elas têm muitas exigências. Então, por esse motivo que é mais difícil. A nossa vizinha aqui mesmo, que todo mundo tá para sair desse prédio por conta das reformas que eles vão fazer nesse condomínio e vão aumentar muito mais o preço do aluguel. E aí, a nossa vizinha também falou, nossa, eu preciso pelo menos de 2 anos, porque ela tem 3 filhos, né? Ela tem um adolescente, mas ela tem 2 filhos pequenos. Preciso mais ou menos de 2 anos, porque não é fácil, ela é italiana, tá? E ela falando assim, que não é fácil encontrar, e realmente não é, gente, tá? Encontrar, pelo menos aqui em Forli, né? Não posso dizer de todas as regiões, eu falo de onde eu moro, não é da noite pro dia, porque no Brasil também existe exigências, existe contrato, existe muitas coisas, mas você consegue ainda alugar com o dono, muitas residências, muitas coisas você consegue alugar com o dono. Eu acho que quando vai lá pro médio, alto padrão, né, geralmente já é muito mais complicado. Eu acho que tem mais exigências e tal. Então, depende muito também disso, mas aqui não existe isso, minha gente. Tudo é com a imobiliária, praticamente tudo. E a gente requer um bom tempo para poder fazer uma mudança, né? E com relação a mudar de cidade, minha gente, eu não tenho essa questão, né? Eu tô aqui em Forli e eu amo muito essa cidade porque é uma cidade que me acolheu,
onde meus filhos estudam, onde meu marido tem muitas raízes aqui, né? Eu já mostrei vários lugares, escolas que meu marido estudou, casa que o pai dele trabalhou. Aqui, apesar da gente não ter proximidade, mas ele tem uma irmã dele aqui. Então, assim, ele tem uma história que ele estudou aqui, se criou aqui em Forlina. Ele não nasceu aqui, mas nasceu em Sácina, mas só que ele se criou aqui. Então, mas mesmo tendo essa história, eu não tenho essa questão de apego demais com nada, tá? Porque eu acho inútil a gente se apegar, minha gente. A gente tá nesse mundo de passagem, né? Então, eu particularmente não tenho apego nem com o país, nem com cidade, né? Aonde tiver bom pra mim, eu vou, sabe? Eu tenho essa coragem de ir. Não importa se é aqui, se é no Japão, em qualquer lugar, assim, de outro país. Eu não tenho essas questões. Então, com relação à mudança de para outra cidade, agora a gente não tá pensando porque a gente ainda tá em vários processos aqui com relação à documentação, né? Graças a Deus, que a gente já deu entrada, né? A documentação do meu filho foi dada entrada aqui na cidade de Forli, que é o seu permesso de estudiou. Então, estamos vendo aí como é que esse povo vai reagir, o que eles vão falar, o que vão fazer, os próximos passos, porque cada ano as coisas aqui vai mudando, né? Então, quando eu fiz meu primeiro permesso de estudiou, né? Lógico, eu não trabalhava, eu tava grávida, nem pensava em trabalhar, porque eu já tava com a barriga grande, quem é que me querer trabalhando, né, minha gente? Então, era uma outra história. Então, assim, eu não me lembro, não sei quanto tempo demorou pro meu primeiro permesso de estudiou, mas eu também não tive, eles não me tiveram, assim, tanta exigência de documento comigo como foi para o Wallace, né? O Wallace é por reconjuntimento familiar, por conta dos irmãos dele, que é cidadão italiano. E eu por ser mãe. Então, cada permesso de soggiorno vai mudando as coisas. Então, as coisas vão mudando. E aí, os documentos, né? Quando eu falo que as coisas vão mudando, documentos que eles vão pedindo a mais. Então, é isso. E agora o Wallace entregou um documento, né? Vocês viram aí que a gente foi. Ele já tinha mandado um e-mail. Aí, viu que não respondia. Então, eles pediram um e-mail à Polícia Federal com a foto do registro dele autenticado, né? Que tinha que vir do Brasil autenticado esse registro. Então a gente pediu esse registro uma vez, aí depois pedimos novamente porque precisava ser autenticado. A gente nem sabia que precisava ser autenticado o registro. Então ela está nesse processo de documentação. Independente da gente estar aqui ou estar em outra cidade, ele não pode trabalhar sem documento. Entendeu? A não ser que tenha um amigo muito próximo, alguém que queira que ele faça um bico algumas horas em um lugar que não tenha fiscalização, porque aqui os trabalhos também têm fiscalização, né? Então, por isso que as pessoas não dão trabalho aqui para quem não tem documento, porque se a fiscalização baixar ali e pegar aquela pessoa indocumentada, né? Tem um problema grande o processo, né? Então, é isso, né? Ninguém quer pagar multa e é isso, com relação ao Wallace, né? Eu respondendo aqui a nossa amiga, é isso, minha gente. Se a gente estiver aqui ou em outra cidade, o Wallace, enquanto não sair esse bendito desse permesso de sojourno dele, a gente não pode nem se mudar, nem trabalhar, ele não pode fazer praticamente nada da vida dele, enquanto não sair esse documento, né? Que a gente está esperando a resposta agora da Polícia Federal, o que eles vão dizer, qual é o próximo passo, se eles já vão mandar né, o cartãozinho do permesso de estudiouno dele aqui para casa, como é que vai ser, a gente não tá entendendo ainda qual é os próximos passos, mas a gente tá tranquilo e confiando e esperando, né, gente, porque a gente não tem outra coisa a fazer. Quando você vai tirar um documento desse, você só tem que entregar tudo aquilo que eles pedem e esperar, né, com paciência. É isso, né, gente? Porque a gente também não pode ir lá forçar ninguém, nem ficar enchendo a paciência, né? A gente tem que esperar. Então, já fez tudo que era no nosso alcance, né? Com relação a essa questão de o Wallace trabalhar, né? Porque aqui também tem oportunidades, né? Para trabalho. Ele queria ver de entregador, dizer, não precisa de permesso de estudiouno, mas precisa da carta de identidade, né? Que a carteira de identidade, só se tira a carteira de identidade quem tem permesso de estudiouno. Então, ele ainda não tem, né? Não tinha como ele fazer esse trabalho de entregador, minha gente. Mas é paciência e confiar em Deus, né? Que tudo tá chegando aí. Então, nós estamos com alguns processos aqui de questão de documento, né? Que eu acredito que daqui para quando a gente mudar, a gente decidir realmente, vamos ficar aqui ou vamos para outro lugar,
tudo isso já tenha sido resolvido, né? Então é isso, meu povo, tá? E a gente buscar, né, realmente o melhor lugar pra gente ficar. Como eu disse, pra mim não tem aquela coisa, vou viver aqui em Forli pra sempre. Primeiro que eu não tenho casa aqui em Forli. Se eu tivesse também, talvez, não, né, não é isso que a gente impede também você de mudar para um outro lugar. Se tem uma casa, você pode vender, pode trocar, né? É só para responder a nossa amiga. Nesse momento, como eu disse, nós não estamos pensando, né, em mudança para outra cidade, porque nós estamos focando, minha gente, nas coisas que a gente precisa fazer agora, né? Eu tô com uma questão também da minha documentação, que é documentação de casamento, que é uma coisa muito importante. E graças a Deus já está finalizando, já recebi já um telefonema ontem também, uma coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. Estou aí na reta final mesmo. Então, assim, eu tenho muitas coisas para resolver, minha gente. Meu casamento, essa questão do permesso de Wallace. E a gente precisa pensar sempre no que a gente tem que fazer agora, porque o amanhã pertence a Deus e a gente não pode querer pensar sempre né, em controlar o amanhã. A gente vai pensar para agora, porque, como eu disse, né, a gente tem 1 ano para ficar aqui nesse apartamento, né? 1 ano passa rápido, a gente tem visto aluguéis, a gente tem visto coisas, mas agora a gente tem muita coisa aqui para resolver, né? Então a gente está focado nisso, que a gente precisa, sabe, resolver essa questão do permesso de Wallace, essa questão também do nosso documento, né? Meu documento de casamento. E é isso, minha gente, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu falei, né? Que tenha sido claro e também com relação, né? Uma amiga deixou aqui nos comentários, falando assim, Maria, é bom você levar o seu filho na igreja que vocês congregam. Gente, olha, vocês sabem que agora nós não estamos com carro, né? A igreja que a gente congrega Aqui não tem igreja perto de casa, sabe? E a igreja que a gente congrega, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dela. A igreja que a gente congrega é lá em Cesena, né? Uma cidade aqui próxima. E ela falando assim, que ele vai ter mais entrosamento com os jovens. Gente, olha, a gente tem essa ilusão, né? Porque a igreja brasileira os irmãos são muito assim, a grande maioria, né, gente? Eu não sei todas, mas os irmãos são muito assim, unidos e tal. Já aqui, gente, é diferente. Eu tava conversando até com uma pessoa que eu conheço. Tinha que tomar uma água aqui, minha gente, olha, como eu tava falando pra vocês, com relação à igreja aqui, não é como no Brasil, porque aqui tem um padrão, os italianos, ele tem esse padrão mais afastado, né, isso como é que se diz, a cultura, né, das pessoas aqui, o europeu, por mais simpático que eles sejam, eles são mais afastados, eles não são de puxar, muito difícil eles virem puxar conversa, querer amizade com você, não é bem assim, tá? Mesmo na igreja, tá? Eu tava falando isso com uma amiga minha que tem até vídeo dela aqui no canal, a Margarida. A gente falando sobre isso, né? Porque eles não são igual a gente de jeito nenhum. Então é isso, gente, não é porque a igreja... Eu achei aqui, eu já falei isso em alguns vídeos, que a Assembleia de Deus, eles são mais unidos, sabe? Mais, assim, parecido um pouco com nós brasileiros, né? De te dar um abraço, não sei, sabe? Sei lá, de ser mais assim, sorridente. É algo assim. Não é uma crítica, tá, gente? Eu falando a verdade. Aqui, os batistas, eles são muito assim, às vezes não te cumprimenta. Você vai na igreja, é difícil uma pessoa que vem e te cumprimenta. E você entra e sai, sabe? É muito assim, sabe? Que o povo é muito distante. Então, se você for uma igreja batista, pelo menos a igreja batista de Cesena é assim, tá, gente? Eu não vou dizer que todas as igrejas dessa maneira, não posso dizer que talvez a igreja batista da sua cidade aqui na Itália seja diferente desse estilo que eu tô falando aqui, mas não é só eu que falo isso, tá? Todo mundo que congrega nessa igreja, pessoas que eu já tive mais proximidade, fala muito disso, que eles são, infelizmente, muito frios, tá? Você vai lá, cultua e tchau e benção, sabe? Ninguém às vezes te cumprimenta, é muito assim. Então você não fica esperando que vai ter aquela amizade, entendeu? Com os irmãos da igreja, porque esses dias eu fiquei surpresa, minha gente, eu quase que de costa quando eu vi
Não é que ela não assim, ela dá aquele sorrisinho distante, a esposa do pastor, ela é italiana, né? Então, assim, ela mandou no Facebook, porque ela não viu mais a gente na igreja, né? E perguntou, ai, vocês, hoje vai ter, tinha a peça de Páscoa e tal, você podia trazer, você não quer vir com as crianças? Aí eu expliquei pra ela que a gente não tava podendo ir. E fiquei impressionada, minha gente, porque eles são muito, assim, sabe? Meio distantes, assim, os irmãos da igreja, eles eu não sei, porque eu acho que é assim, tipo assim, é a mesma cultura que você tem aqui na Itália, sabe? De vizinhos, cada um do seu quadrado, essa coisa, pelo menos na Igreja Batista de Cesena é assim. Não tô dizendo que os irmãos não sejam boas pessoas, não estou falando aqui do caráter, tá, gente? Nem da integridade de ninguém. Eu tô falando do padrão europeu, que é bem assim, né? Cada um pensa pra sua vida. E às vezes a gente tem essa impressão que dentro da igreja também vai ter muito esse acolhimento e às vezes a gente pode se decepcionar, porque não é tão assim como a gente, não é como a igreja brasileira, que você tem um filho jovens ali, e eles, né, os jovens têm mais facilidade, faz amizade rápido, tem mais, e aqui eles têm esse padrão de distanciamento que segue até na igreja, tá, gente? Eu falo dessa de Batista ali, mas é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham me entendido e entendido bem, tá, gente? Que eu não tô aqui falando mal da igreja, a igreja é maravilhosa. É tanto que eu sinto muito falta de ir, né? E a gente vai na igreja, gente, porque é bom, a gente, né, ouvir uma palavra muito boa, a gente congregar, né? A gente entregar a Deus ali o nosso louvor, receber de Deus também. E é isso, né? Tá bom? Um beijo pra vocês, fica com Deus. E eu até vou contar aqui a novidade aqui, minha gente, que eu tô querendo fazer um culto de ação de graça aqui em casa, né? E já mandei no Facebook pra ela, pra saber, né? Até agora eu vi que ela não viu a mensagem, pra ver se eles podem vir aqui fazer um culto de ação de graça. Então vou ver a resposta depois, até falo com vocês, né? O pessoal lá da Igreja Batista de Cesena, tá? E é isso, tá? Um beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.